Olá, tudo bem? Aqui quem vos fala é Alexandre Ramos. Vou só verificar o meu microfone porque eu tive um problema na gravação anterior. Então tá bom, tá gravando o som. Eu sou o seu professor de Cálculo 1. Esse é o oitavo vídeo em que nós versamos sobre a função inversa e vamos descrever brevemente a definição da função logaritmo. Suponha que você tenha como pergunta suponha que estejamos descrevendo o crescimento de uma população, né, seja ela população de células numa cultura celular, seja a quantidade de material radioativo numa certa amostra. E agora, suponha que você faça a seguinte pergunta: em quanto tempo a população de células, o número de indivíduos naquela população atinge um certo valor, atinge um certo número? Essa pergunta é uma pergunta invertida, né? Inicialmente nós falávamos, dado o tempo tal, teremos a população em tal tamanho. Agora inverte, dado qual é o tempo necessário para que a população tenha tal tamanho. Então, dado tal tamanho, qual o tempo? Então veja que você inverte a pergunta e sai de uma pergunta em que você sabia a variável independente e queria calcular a variável dependente, agora você dá o valor da variável dependente, originalmente, e quer obter o valor da variável independente. Então essa é uma forma de inverter a pergunta, por isso temos a chamada função inversa. Para definirmos a função inversa, a situação que temos que ter é de uma relação 1 a 1 entre a função e a variável independente. Tá, então, para isso, vamos definir a chamada função 1 a 1, que é aquela função que f de x1 é diferente de f de x2 para todos x1 e x2 diferentes entre si e pertencentes ao domínio da função f. Um exemplo de função 1 a 1 é a função x ao cubo, mas pode ser também a função exponencial. Veja que a cada valor de x você tem um único valor de y. Há um exemplo de funções que não são 1 a 1, por exemplo, a função x ao quadrática, para a parábola, cujo gráfico é uma parábola. Note que você pode ter dois valores distintos de x resultantes no mesmo valor de y. E isso nos dá, então, inclusive, um critério para entendermos quando é que nós temos uma função que não é 1 a 1. Você traça uma linha horizontal. Se essa linha horizontal cruza o gráfico da função em mais de um ponto, então a sua função não é 1 a 1. Tá? Aqui um outro exemplo de função que não é 1 a 1. Usando esse caso, nós podemos então definir o que é a função inversa. Vamos definir uma função f que leva o conjunto A no conjunto B, sendo A o domínio da função f e B o conjunto imagem da função f. A função inversa, denotada pelo símbolo f na menos 1, é tal que ela leva o conjunto B no conjunto A, e em que B será o domínio da função f na menos 1 e a imagem da função f na menos 1. Note a relação, que esse domínio da função inversa é a imagem da função e o domínio da função coincide com a imagem da função inversa. Então, se você aplicar o mapa a função inversa ao valor y, você obtém o valor x. E isso serviria para responder a nossa pergunta original, né? Então, dado a função, a população tendo um valor y, o tempo necessário para o sistema atingir esse valor é dado pelo tempo t, aqui denotado pelo valor x. Isso é equivalente, você ter f na menos 1 de y igual a x, você pode reescrever isso como um f de x igual a y, tá? Para todo y pertencente a b aqui. Nesse y, nesse caso, e aqui você inverte os símbolos.
Um exemplo de função inversa é f de x igual a x ao cubo e f na menos 1 de x igual a raiz cúbica de x. Né? Então, esses caras são este cara aqui é a inversa deste cara aqui. Isto, pois, se você calcular f de f na menos 1 de x, isso é igual a x, ou se você fizer inversamente, analogamente, se você fizer f na menos 1 de f de x, isso também vai resultar em x. De fato, você pode verificar essa propriedade efetuando o cálculo explicitamente usando a regra da função composta, como nós vimos previamente. Então, f na menos de qualquer coisa é qualquer coisa elevado ao cubo. Então, f de f na menos 1 de x é f na menos 1 de x elevado ao cubo. Mas f na menos 1 de x é x elevado a 1/3, ou raiz cúbica de x. Então, temos x elevado a 1/3 elevado a 3. Quando você tem uma função exponenciada com expoente elevado a um novo expoente, então você faz o produto dos expoentes. Então, você tem aqui x elevado a 1/3 vezes 3. O 3 em cima simplifica com 3 embaixo, isso vira 1, então temos apenas o x. E isso verifica que esta primeira condição. Fica como exemplo você calcular a segunda condição, f na menos 1 do f de x igual a x. Em seguida, eu recomendo que você faça ainda no plot os gráficos de x ao cubo e de raiz cúbica de x. E depois faça também à mão esses mesmos gráficos. Agora, para você treinar a sua habilidade algébrica, eu vou pedir também para fazer os gráficos de f de x igual a x ao cubo mais 2 e f de x igual a raiz de menos 1 menos x. No cálculo da primeira, eu vou descrever os passos e você vai repetir esses passos e, em seguida, repetir os passos para o segundo exemplo. Então, no primeiro exemplo, o que você faz é isolar o x. Isso vale tanto para cá, para este, quanto para este. Para isolar o x, você vai primeiro passar o 2 subtraindo. Então, agora você fica com f de x menos 2 igual a x ao cubo. E em seguida você tira a raiz cúbica dos dois lados da igualdade. Então, você fica com x igual a, invertendo a ordem, né? X igual a raiz cúbica de f de x menos 2. Por último, o x, você vai substituir f de x por x e o x por f na menos 1 de x. Então, você fica com f na menos 1 de x igual a raiz cúbica de x menos 2. Repita o procedimento nessa expressão e lembre-se de, ao final, substituir f de x por x e x por f na menos 1 de x. Um outro exemplo de função inversa é a função logarítmica. A função logarítmica é a função inversa da função exponencial. Então, seja um número a maior que 0, diferente de 1, e f de x igual a elevado a x, que é uma função crescente ou decrescente e possui uma função inversa, f na menos 1, chamada função logarítmica de base a, denotada por log, com o índice a aqui, que é que denota a base em que é calculada a função logarítmica. Então, você tem essa relação de função inversa e algumas leis da função logaritmo. Então, a primeira delas é que o log na baseada de um produto é a soma dos logs. Tá? Assim como o log na baseada de uma razão é o log do numerador menos o log do denominador. E por último, o log na baseada de um número elevado ao outro, x elevado a r, por exemplo, você tira o expoente da função log, ele cai para fora e fica r vezes log na base a de x.
Note que esse expoente é um número real e que o argumento da função logaritmo é sempre uma função, é sempre um número positivo. Um exemplo de uso dessas operações com o logaritmo está aqui no cálculo dessa expressão. Calcule log na base 2 de 80 menos log na base 2 de 5. Inicialmente, essa expressão é uma expressão complicada da gente efetuar algum cálculo, mas a gente pode simplificar se a gente lembrar que o log da subtração, a subtração entre dois logs é um log de uma divisão. Então, a subtração de dois logs é o log de uma divisão. Então, nós fazemos log na base 2 de 80 dividido por 5. 80 dividido por 5 é 16. E agora, podemos usar também essa expressão número 3 aqui. Log na base a de x elevado a r é r vezes log na base a de x. Então, 16 é 2 elevado a quarta. E aí nós tiramos o 4 de dentro do log para fora, ele fica log 4 vezes log na base 2 de 2. Quando você tem o argumento e a base do log idênticos, o log resulta na unidade, então essa expressão resulta 4. Para a gente entender de onde vem isso, basta olharmos aqui. Veja, log de 2 na base 2 é equivalente a colocar 2 igual a 2 elevado a x. Qual o x para o qual 2 é igual a 2 elevado a x? 1. Então, por isso nós temos que, quando o argumento e a base são idênticos, o log é 1. Por último, nós queremos falar um pouco do gráfico da função logarítmica. Aqui você veja, se você desenha o gráfico da função exponencial, ela vai crescendo monotonicamente, ou seja, ela somente cresce. Em x, na posição x igual a 0, o valor dela é 1. A elevado a 0 é 1. E aí você pode, se você traçar uma reta y igual a x aqui, o que você vai ter é que a função log na base a de x, ela é uma reflexão da função a elevado a x em torno dessa reta aqui, y igual a x. E você vai ter então essa reflexão, elas são funções simétricas entre si por reflexão, e com isso você aprende a calcular o gráfico então da função logarítmica. Note então que o exponencial é monotonicamente crescente, bem como a função logarítmica é monotonicamente crescente. Ademais, você tem que, para qualquer base, o log de 0 é 1. Isso a gente pode entender por aqui. Então, log de 0 é 1. Quando log de 0 é 1, significa o quê? Perdão, log de 1 é 0. Me desculpem esse erro, pela segunda vez eu cometi. Log de 1 é 0 em qualquer base. Isto porque se você pega o 1 aqui, do lado esquerdo, 1 igual a a elevado a x. Então, somente vale se x igual a 0, tá bom? Então, 1 igual a elevado a 0. Por isso que para qualquer base, o log de 1 é 0. Com isso, nós concluímos esta videoaula. Ainda bem que deu tempo de corrigir o meu erro, dizendo que log de 1 em qualquer base A vale 0. E a gente conclui, aguardo os exercícios. Boa sorte e até a próxima.